dentro desse vale, ou às vezes nós somos, lembra do Ezequiel, capítulo 37? Ou lá nós somos osso, ou lá nós somos profetas de Deus. E eu creio que existem profetas de Deus aqui em meio ao vale. Abra sua boca, comece a glorificar a Deus, vá devagarzinho. Pastor, não tenho o hábito de orar. Eu te desafio, começa 2 minutos. Amanhã você faz 3 minutos de oração. No outro dia você, se não puder, faça 4, se não, repita os 3. E no outro dia 5. Assim você vai criando um hábito de oração e a sua vida vai sendo transformada. Amém? Eu senti no meu coração de falar isso. Gostaria de chamar aqui o nosso professor Rutz, superintendente da escola bíblica. Ele vai trazer o livro de Provérbios, um dos livros mais interessantes, né, em relação à sabedoria. É o livro, esse livro é um livro prático, escrito também por Salomão. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar e agradecer pela vida do servo do Senhor. Pai, te louvamos pela vida do irmão Rutz, tu possas usar ele poderosamente. Eu sei que o Senhor trouxe cada um aqui, Senhor, com um propósito de ouvir a tua voz. Por isso nós concordamos, Senhor, que tu vais usar com ousadia, intrepidez, o teu servo, trazer chave de sabedoria para todos que estão em casa e os que estão presencialmente aqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, pode se assentar. Vamos logo direto aqui ao nosso estudo, né? É tanta coisa que dá vontade de falar quando a gente começa a preparar o sermão ou preparar o estudo aqui, que coloquei muita coisa, sei que não vai dar tempo, mas eu vou correr contra o tempo aqui. Como o pastor Marcelo falou, o livro de Provérbios é um livro interessantíssimo. Na verdade, a Bíblia como um todo, né? Cada livro ele tem o seu charme em específico. O livro de Provérbios, quando a gente analisa ele junto com os outros livros, ele tem uma característica bem distinta dos demais, que é o quê? Ele parece que pode ser retirado da Bíblia, que ele continua tendo um sentido completo em si. É uma coisa muito interessante. Você pode pegar Provérbios e abrir em qualquer lugar, ler qualquer versículo, de qualquer forma, ele fala de uma maneira direta. Você não precisa contextualizar, você não precisa entender o que veio depois, o contexto histórico, você não precisa entender quando que foi escrito, ele fala de uma maneira direta, ele é bem prático, né? Só que tem um detalhe do livro de Provérbios, que muitas pessoas não se atentam em relação a isso. E entendam, eu não vou fugir do tema da nossa série, a sabedoria do livro de Provérbios. Eu vou falar algumas coisas que vão parecer que estão fora disso aqui, para que vocês entendam que a sabedoria ela não anda separada do conhecimento. E a gente vai ver isso aqui durante esse estudo. Então, eu queria que o Luiz aí colocasse aquele primeiro slide. Antes da gente ir para o slide, o livro de Provérbios, a gente não pode descontextualizar ele da Bíblia, né? Eu falei que ele tem um significado em si mesmo, mas se a gente descontextualiza ele no sentido literário, a gente cria um grande problema de compreensão dele. E tudo que está revelado ali, se a gente não entender o sentido que está sendo revelado, também a gente corre o risco de pegar aquela sabedoria divina e transformar numa sabedoria humana. Isso é um sério risco. Para quem está em casa, né? Eu acho que a imagem fica melhor, mas eu acho que dá para ver aqui para os irmãos também, né? Deixa eu ver aqui. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Né? Isso aqui, essa definição eu peguei do dicionário, mas a gente vai ver que a sabedoria divina ela é um pouco diferente da definição que tem no dicionário. Então, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, de uma forma bem simples, é ter noção de algo através de informação. Então, tudo aquilo que você aprende se torna conhecimento, né? Pura e simplesmente assim. E o que é que vem a ser sabedoria? Na definição do dicionário, é o conhecimento extenso e profundo de várias coisas. E tem uma segunda definição que diz que é a aplicabilidade desse conhecimento, né? Então, o conhecimento é só você ter informação. Então, você, por exemplo, sabe de matemática. Você conhece de matemática, você tem conhecimento a respeito daquilo.
O que é sabedoria? É quando você consegue usar a matemática, aplicar ela na engenharia para construir uma casa. Então você foi sábio, agora entenda, no sentido humano. Eu estou defendendo aqui a definição no sentido humano. Depois a gente vai adentrar aqui no livro. Passa o segundo slide aí, por favor, Luiz. Qual a compreensão bíblica de sabedoria? Ela é um pouco diferente da compreensão do dicionário. Então, o que a gente pode entender num contexto bíblico como um todo? O que é sabedoria? A sabedoria é a aplicação do conhecimento, e eu coloquei esse conhecimento aqui entre aspas, porque a gente vai ver que esse conhecimento humano aqui é o conhecimento das Escrituras, é o conhecimento da revelação de Deus, né? Então, sabedoria é a aplicação do conhecimento humano, voltado para a obediência dos princípios e manifestação do projeto de Deus. A sabedoria, quando aplicada à vida, nos traz benefícios materiais e espirituais. Quando a gente aplica o conhecimento bíblico na nossa vida, a gente consegue ter benefícios materiais e espirituais. Passa o terceiro slide aí, por favor, meu irmão. Aliás, pode voltar para o segundo. Então, duas coisas que eu queria que os irmãos entendessem aqui. Eu vou falar um pouco, é um culto de ensino, né? Então eu vou falar um pouco, uma questão mais teórica para a gente entender isso aqui, e depois eu vou fazer a aplicação na nossa prática. Os irmãos aí poderiam abrir em Provérbios 8, deixa aberto aí, Provérbios 8 e 9, que é onde eu vou tratar algumas questões bem interessantes aí. Então é o seguinte, agora indo para o lado teórico. A gente comete sérios erros quando a gente vai ler, principalmente a Bíblia, né? A gente, infelizmente, a nossa cultura americanizada aqui, mais latina, a gente não sabe ler, a gente não aprendeu a ler. A gente lê separando as coisas, pescando as coisas e não lê de uma forma contextualizada. Isso faz parte do nosso estilo de ensino. E isso tem um grande prejuízo quando a gente vai ler as Escrituras. Quando a gente vai ler a Bíblia também, a gente complica muita coisa que a gente está vendo ali. A gente vai ver aqui em Provérbios 8, que se a gente sacar um versículo e descontextualizar ele do que está sendo revelado, do estilo literário que está sendo mostrado no livro, a gente vai criar uma outra teologia e a gente, no final da história, não vai conseguir atingir essa tão sonhada sabedoria. Tá certo? Então, eu vou falar sobre as linhas de raciocínio. As linhas de raciocínio. Toda a Escritura, ela trabalha com algumas linhas de raciocínio, né? Linhas de raciocínio, alguns tipos de revelação. É o que a gente chama em teologia de teologia sistemática. Então, por exemplo, tem vários assuntos na Bíblia que você vai pescando ele do começo ao fim. Então, você no final junta tudo em relação àquele assunto e você faz um panorama geral em relação àquilo. Dentro da teologia, a gente trata isso como teologia sistemática. Então, por exemplo, sobre Cristo, que é a cristologia. Cristo está revelado em Gênesis até Apocalipse. Então, quando a gente vai estudar cristologia, a gente pega tudo de todos os livros, separa só sobre aquele assunto e entende o que está sendo revelado ali. Só que também tem outros assuntos, né? Tem cristologia, tem ontologia que fala sobre Deus, antropologia, enfim. E tem algumas ideias, né? Coloca, eu acho que é o quarto slide aí, o Luiz. Esse é o segundo, né? Terceiro, quarto, deixa eu ver. Linhas de raciocínio e tipos de revelação da Bíblia. Tem muitos assuntos que a gente pode analisar do começo ao fim da Bíblia, né? Algumas linhas de raciocínio. Tem a linha de raciocínio espiritual, criacional, consequencial, comportamental, tem várias linhas de raciocínio. Em relação à linha espiritual, o que seria o entendimento da linha espiritual? Deus, ele revelando sobre si, sobre a Trindade, sobre a guerra no céu, sobre Satanás, ou seja, são coisas sobre a parte espiritual. Então, a gente vê isso revelado de Gênesis até Apocalipse. Né? Tem a parte criacional, que é o segundo ponto aí. É Deus falando sobre o mundo, mostrando a sua criação, a criação do homem, dos animais, do cosmos como um todo, e mostrando para que cada coisa serve. Né? E mostrando também a consequência do pecado em cima dessa obra criada. Tem a linha consequencial, que seria o quê? A consequência das nossas ações. Então, a gente vê isso na história do povo de Israel. Né? Depois ali, principalmente ali do pecado, a gente vê ali isso nos livros proféticos, em Reis, nos profetas também, eles falam muito sobre as consequências das atitudes do povo de Israel. De maneira comportamental, existe uma linha de lógica comportamental na Bíblia.
A gente vê isso principalmente nos escritos de Paulo, quando ele fala sobre como deve ser o comportamento da igreja, como deve ser o comportamento dos irmãos. Né? Então tem vários e etc. que vai incluir o resto tudinho. É muita coisa. Só que tem uma outra coisa, é o quinto slide aí, Luiz. A Bíblia também ela é composta de estilos literários. Então, em relação à linha de raciocínio, a gente, quando vai ler a Bíblia, nunca pode perder a linha de raciocínio sobre o que esse livro está tratando, sobre o que é esse assunto. Porque tem muita gente que por exemplo, vai ler um livro que está tratando sobre soberania de Deus. E ele vai lá ler alguma coisa, tira aquilo dali do contexto, né, do que o autor, a intenção do autor, a ideia do autor é mostrar a soberania de Deus. Você não pode perder aquilo. Aí ele vai falar alguma coisa sobre a terra. Eu já escutei muito isso. Aqui, meu irmão, Isaías fala aqui sobre a terra, que a terra é plana. Fala, não, mas o livro de Isaías, a intenção do autor não é revelar o formato da terra. Então você não pode ir para dentro de um livro, pegar a intenção do autor, tirar de foco e colocar a tua intenção. A gente vai ver como isso funciona no livro de Provérbios. E a gente também não pode tirar a ideia do tipo literário, do estilo literário que o autor usou para escrever. A gente tem vários estilos literários. Né? Olha aqui, alguns que eu coloquei aqui. Tem um estilo narrativo, né, que ele pode ser didático. No sentido narrativo didático, por exemplo, a história do rico e Lázaro. Ele pode ser histórico, né, a narração de histórias do povo de Israel. Ele pode ser parabólico, ele pode vir em forma de parábolas. E o rico e Lázaro não é uma parábola, é uma história, tá certo? É uma narrativa didática, é uma história real. Tem muita gente que fala que é parábola. O estilo em que ele foi escrito não é parábola. Existe o estilo legislativo, que fala sobre leis. O estilo sapiencial, né, como estilo sapiencial a gente pode falar do livro de Jó. O que é sapiencial? É o que discute sabedoria, né? É o que discute os valores da vida, por que isso, por que aquilo, por que Deus fez isso. Ou seja, é quase um livro filosófico, né? Um livro que discute a sabedoria das coisas. Existe a literatura erótico-sagrada. Eu tenho quase certeza que ninguém escutou isso aqui, que a Bíblia tem uma literatura erótica dentro dela. Agora entendam, o nome erótico não tem nada a ver com pornográfico, certo? O erótico vem de eros, é o amor entre um homem e uma mulher. Existe literatura, né? Essa literatura começou a surgir por volta de 1000 anos antes de Cristo, literatura erótico-sagrada. E onde é que a gente vê isso? No livro de Cantares. Então, o livro de Cantares, ele também tem um jeito específico de se ler. Existe a literatura apocalíptica. Por que a maioria das pessoas não entende Apocalipse? Porque quer ler Apocalipse como uma narrativa. E não é. Ele tem um estilo literário próprio, ele tem símbolos próprios, ele tem uma forma de ler que é própria do livro. Existe poesia, né? E poesia é onde se encaixa Provérbios. Existe profético, existe vários outros aqui. Existe as cartas, existe os salmos, também é um estilo literário. E eu queria falar sobre o estilo poético, porque o livro de Provérbios é um estilo poético. A gente não pode ler Provérbios como se fosse uma narrativa, porque é uma poesia. Entendam da seguinte forma isso que eu estou querendo dizer aqui. Quando você vai ler, por exemplo, de repente você pega uma folha que está escrito assim: aos 30 dias do mês tal, ao excelentíssimo senhor fulano de tal, aí vem uma escrita, um pedido, lá no final, Brasília, DF, não sei o quê, e uma assinatura. Eu não preciso te dizer, você provavelmente vai saber que aquilo ali de repente é um requerimento, um ofício, certo? Se você pega outro escrito e lê assim, Taguatinga, dia tal. Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o primo tal, não sei o quê, como estão todos aí? Não sei o quê. Você sabe que aquilo ali é uma carta, certo? Se você lê, por exemplo, uma poesia que deixa eu lembrar aqui, Álvares de Azevedo, por exemplo, quando ele fala assim, não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Por ti as noites eu velei chorando e por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Você pode levar aquilo a sério? É uma poesia. Será que realmente ele fica a noite todinha chorando? E será que realmente ele vai morrer no sonho pela mulher amada? Não vai. É um estilo que ele está usando que é poesia. Então, o livro de Provérbios ele foi escrito no estilo poético. E a gente não pode descontextualizar. São duas coisas que a gente não pode perder de foco. O que o autor está querendo passar,
qual a linha de raciocínio que ele está querendo mostrar e qual o estilo literário que ele usa. Quando a gente coloca essas duas coisas dentro do contexto e vai ler o livro, o que se apresenta na nossa frente é uma coisa gigantesca. O que a gente começa a entender da revelação é uma coisa fantástica. Então, coloca aí para a gente, eu falei o quê? Provérbios 8, né? Coloca aí Provérbios 8, 1. 8, 1. E depois do 8, 1, eu vou pular para o 8, 11 e vou ler até o 18. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Agora coloca no 11. Aí eu vou ler do 11 ao 18. Se vocês forem ler o livro de Provérbios, no capítulo 9 se encerra um ciclo de compreensão. Do 1 ao 9, que é um estilo poético, quem fala, a voz que fala ali, é a personificação da sabedoria numa imagem feminina. Então, poeticamente falando, a sabedoria se personifica numa imagem de mulher e ela aconselha o ouvinte como um filho. Então, quem fala é a sabedoria. E isso vai fazer muita diferença, principalmente no verso 17, a gente vai ver aqui. Verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento nos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Tá, 8:14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Olha, esse verso aqui, preste atenção nesse versículo aqui, onde a gente faz muita confusão. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Tem uma versão que fala, e os que de madrugada me buscarem, me acharão. O que a gente geralmente entende disso aqui? Tem gente que acha que é Deus que está falando, para você buscar ele de madrugada, que se você buscar ele de madrugada é mais fácil de achá-lo. O livro de Provérbios não está falando isso. Quem está falando é a sabedoria. A sabedoria está dizendo, me busque desde cedo, desde a tua mocidade, ou desde a madrugada, que também é um sentido de quanto antes melhor, que aí você vai me achar. Quando a gente despreza que isso é um estilo poético, e quem está falando é sabedoria, vai lá e tira só esse versículo, a gente tem sérios problemas. E a gente deixa de ser sábio por causa disso. Você quer ver? A gente, inclusive, diminui a onipotência de Deus. Porque eu já vi, inclusive, tem até hinos, que é baseado nesse versículo aí, tem hinos. Tem um hino que fala o seguinte, fala que a fila é menor. De madrugada a fila é menor. Muita gente está dormindo, pouca gente está orando com suar face no pó. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você orar de madrugada, Deus vai te atender mais rápido. Só que Provérbios não está falando isso. Provérbios 17 não está dizendo isso. Parece uma coisa boba, mas não é. Porque você está tratando Deus como um ser humano. Parece que Deus é aquele funcionário de uma repartição que se você for na hora do almoço, ele vai passar teu processo na frente. Ele tem limitações. Isso não tem absolutamente nada a ver. A gente está tirando a onipotência de Deus. A oração de madrugada ela é melhor para a gente, porque a gente está com a mente mais descansada, tem menos barulho, até um alfinete que cair no chão você está escutando. Agora, para Deus, tanto faz. Deus não é limitado por horário. De manhã, de tarde, de noite, não. Deus vai me ouvir mais se eu orar de madrugada. Não tem absolutamente nada a ver. Então, se a gente pegar e desprezar o livro de Provérbios enquanto desprezar o conhecimento humano, porque isso aqui faz parte de conhecimento humano, né? E nós, infelizmente, os cristãos, a gente está começando a mudar um pouco agora. A gente tem um costume, principalmente nós pentecostais, de desprezar conhecimento. A sabedoria, ela não anda distante do conhecimento. A gente vai ver, eu vou falar um pouco aqui de Salomão, de Moisés e de Paulo, eram homens inteligentíssimos. O que eles pediram, o que eles ganharam de Deus não foi conhecimento, foi sabedoria. O conhecimento eles foram atrás. Vocês acham que, por exemplo, um Moisés da vida que foi
ensinado para ser príncipe, ele teve uma vida de príncipe, recebeu uma educação de príncipe. Tem alguns estudiosos que dizem que Moisés falava aproximadamente 70 idiomas, por causa dos locais onde ele tinha que ir. Ele tinha que saber pelo menos 70 idiomas para entender aqueles dialetos, o que os povos falaram. Ele sabia com certeza sobre tudo que existia na época, sobre botânica, sobre física, sobre astronomia, astrologia, sobre filosofia, sobre a história do povo dele. Você acha que ele era um camarada que só ficava esperando Deus revelar, cair do céu? Ele é um cara que com certeza estudava. Paulo, ensinado ali, treinado aos pés de Gamaliel. Um fariseu, ele conhecia da lei como ninguém. E olha só que interessante. Todo o Velho Testamento, ele foi construído em cima da revelação que foi feita para Moisés. Todos os livros proféticos, todos os livros sapienciais, o próprio livro de Provérbios, ele tem que se encaixar em cima do Pentateuco. E o Pentateuco foi revelado para quem? Moisés. Um cara que tinha um conhecimento fora do comum para a tua época. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, toda a teologia do Novo Testamento que foi costurada por Paulo. Porque sem a teologia explicada de Paulo, o Novo Testamento ia parecer coisa solta. Se olhasse o livro de Tiago, o livro de Pedro, até os evangelhos, ia parecer que era só a história de Jesus. Então, as 13 cartas que Paulo escreveu, ele costurou toda a teologia do Novo Testamento. Então, toda a teologia do Velho Testamento está fundamentada na revelação que Deus deu a Moisés, e toda a teologia do Novo Testamento está fundamentada na revelação que Deus deu a Paulo. E esses dois homens, eles possuíam um conhecimento fora do comum para a tua época. Agora entendam, eu não estou querendo dizer que Deus não vai usar quem não tem conhecimento. Eu estou querendo dizer que se você tem oportunidade para ter acesso, se você tem acesso ao conhecimento, mergulhe nisso. Estude a Bíblia. Ah, tem curso disso? Faça o curso. Venha para o culto de doutrina. Escute a escola bíblica dominical. Escute pregações na internet. Leia bons livros. Se você tem possibilidade disso, aprenda, adquira o conhecimento, que é a informação pura e simples. Aí, diante daquele conhecimento que você vai ter, aí você vai se portar como Salomão. Aí você vai se portar como Salomão. Coloca aí, meu irmão, 1 Reis 3, verso 5. 1 Reis 3, verso 5. Essa versão, e qual versão que é essa aí? 1 Reis 3, verso 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio de teu povo, que elegeste povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Essa é a Almeida Revista e Corrigida. Pode deixar. Eu prefiro as outras versões, que elas trazem uma realidade maior do que está sendo dito aqui. A versão que eu gosto muito de estudar, que é essa Bíblia de Jerusalém, que é a BJ, né, tem muitos irmãos aí, quando eu falo que é uma Bíblia católica, fica doido, né? Não tem coragem nem de abrir uma Bíblia católica. Mas só explicando para vocês aqui, a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais, né, a saber, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, Macabeus 1, Macabeus 2. Esses livros não são inspirados por Deus, eles são inspirativos. O problema é que o católico lê como se ele fosse inspirado por Deus. Esses livros trazem uma riqueza, principalmente Macabeus 1 e 2, traz uma riqueza gigante para a gente entender a história do povo de Israel. Mas a versão da Bíblia de Jerusalém é uma versão muito mais próxima do original. Ela é muito mais no sentido exegético, ela é muito mais profunda no que ela revela. Aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, ela diz aqui o seguinte: agora, pois, Yahvé, meu Deus, construíste rei a teu servo, constituíste rei a teu servo em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe como andar. Teu servo se encontra no meio do teu povo que escolheste, povo tão numeroso
que não se pode contar nem calcular. Dá a teu servo um coração cheio de julgamento. O que Salomão está pedindo? Sabedoria para poder aplicar aquilo que ele já sabia. Ele tinha aquilo como conhecimento, mas ele não sabia aplicar a realidade. O que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Então, o que eu quero, a ideia que eu quero passar para os irmãos, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, é até 8h45, né? Então, a gente tem ainda uns 10 minutinhos aqui, mas o que eu quero passar para os irmãos? A importância do conhecimento, porque pensa só, a gente tem um sério problema em relação à percepção cristã das coisas. A gente não pode espiritualizar tudo. A gente não pode levar para o lado metafísico todas as coisas. Porque Deus é responsável, inclusive, por isso aqui que a gente está aprendendo. Deus é responsável pelas pessoas inteligentes que pisam sobre a terra, pelas descobertas científicas. Deus não está só num plano lá em cima, Ele também está aqui. A inteligência que a gente tem vem de Deus, provém de Deus. Né? Os estilos literários que um homem desenvolve vêm de Deus. E Deus usa essa capacidade que Ele deu aos homens para se revelar também. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Salomão, ele não pediu conhecimento, ele pediu sabedoria. Tiago 1,5, coloca Tiago 1,5 aí, por favor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lá dá liberalmente e nada lhes, ali está bem, impropera. Eu não gosto muito dessa versão não, essa aqui é revista e atualizada, né? Mas enfim, você vai pedir para Deus o quê? Sabedoria. Sabe qual é o problema que eu vejo nisso aqui, meus irmãos? E depois eu vou falar só mais um pouquinho aqui do capítulo 9. Isso é uma falha nossa que a gente tem que mudar isso urgentemente. Deus está revelando muito mais coisa para a gente, Ele quer usar cada um de nós de uma maneira muito mais profunda, só que nós nos limitamos. Só que nós nos limitamos. Porque imagine se Paulo, ele não tivesse estudado o tanto que estudou, ele não tivesse adquirido o tanto de conhecimento que ele adquiriu. Deus poderia usar? Poderia. Mas será que ele seria tão eficiente na missão que ele recebeu? Moisés, será que ele teria sido tão eficiente? O próprio Salomão. O que Deus faz é pegar aquilo que você sabe e aplicar, e te dar sabedoria de aplicação. A sabedoria, a aplicabilidade do conhecimento que você já tem. E como que a gente vê isso na Bíblia? Pessoas que eu já vi, vocês com certeza já escutaram isso aí também. Não, meu irmão, meu negócio é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me revela. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de é o Espírito Santo que me revela. O Espírito Santo te revela? Pode te revelar. Em sonhos, ele pode falar o teu subconsciente, pode revelar? Pode. Com certeza. Só que se uma coisa já estava revelada na Bíblia, o Espírito Santo não vai fazer uma nova revelação. Como diz aqui em João 14, 26, ele vai fazer você lembrar daquilo que já foi revelado. Então, se você se recusa a ler a Bíblia, e entendam, a própria Bíblia, ela não diz, me leia, né? Leia a Bíblia é frase de para-choque de caminhão, né? Eu acabei de falar uma frase de para-choque de caminhão. O que a Escritura diz em relação a ela mesma é, examine as Escrituras. A ideia de examinar é se deter, é estudar minuciosamente, é mergulhar aquilo ali, é olhar cada detalhe. Não é só ler por ler. Entendem? Então, a sabedoria de Deus, que a gente tanto pede para Deus, quando a gente se recusa a conhecer a revelação dele, me desculpe, eu vejo isso até como uma afronta a Deus. É uma afronta à lógica, você quer ser sábio sem ter o conhecimento. Como é que você quer saber projetar uma casa, ser sábio humanamente falando, se você não quer estudar matemática? Se você não quer entender nem fórmula de Bhaskara? O que você fizer provavelmente vai cair. Você pode ir até pela experiência que você tem, mas você não tem o conhecimento técnico. Então, o que é ter o conhecimento técnico? É ler a Bíblia. É o conhecimento bíblico da revelação. É estudar a Escritura. Depois que você estudar a Escritura, aí você pede sabedoria. Aliás, você pede sabedoria antes, para Deus te direcionar, até para você escolher o livro que você vai estudar, um livro da Bíblia, um bom livro, de repente um bom programa. Depois você estuda a Bíblia diligentemente e depois você peça a Deus sabedoria para você saber aplicar aquela revelação à tua realidade. Porque o que eu vejo muito no nosso meio, vocês sabem disso, e cada um já deve ter escutado isso, essa história do que o Espírito Santo vai me revelar. Só que o Espírito Santo não vai fazer novas revelações,
O que já está revelado e que você preferiu não ler, muito provavelmente também ele não vai te revelar, de uma outra maneira, muito provavelmente. É claro que Deus é soberano, ele faz do jeito que ele quer. Mas isso é uma afronta a Deus. Deus deixa uma revelação, deixa uma carta escrita, deixa um conhecimento gigantesco para a gente aplicar na nossa vida, como a gente vê no livro de Provérbios. Só que a gente não se dedica a entender aquilo, não quer estudar. Quando a gente fala, por exemplo, assim, eu que mexo com teologia, eu escuto muito isso. Meu irmão, está estudando o quê? Não estou fazendo teologia. A pessoa já vira a cara assim, né, faz aquele bico. Cuidado, hein, meu irmão, para você não perder a fé. Vai esfriar a tua fé. Teologia não esfria a fé. Teologia apaga o falso fogo. Se o teu fogo que está alimentando a tua fé não provém das Escrituras, quando tu começar a estudar a teologia, aquilo apaga. A teologia vai jogar no teu fogo da fé conhecimento bíblico. Então essa fogueira que vai se acender dentro de você é uma fogueira que não vai se apagar. Porque se ela for alicerçada no conhecimento, na revelação de Deus, e não naquilo que você acha, como a gente viu aqui, Provérbios 8,17, isso é um achismo humano. Não foi o que Deus revelou. Não foi o que o autor escreveu. Não foi o que a linha de raciocínio do autor quis revelar. Não foi o que o estilo literário quis revelar, foi o que você quis entender. E por que você entendeu assim? Porque você não buscou conhecimento bíblico. Porque você provavelmente não quis estudar a respeito. E como é que você vai conseguir desfrutar da sabedoria de Provérbios se muita coisa você não quer conhecer da Bíblia? Provérbios é um livro que vai te trazer sabedoria? Vai. Mas a duros custos. A duros custos, você vai ter que ler. Você acha que Salomão não ficava filosofando, não? A respeito da vida? Você acha que ele não lia, ele não parava, ficava olhando para o céu, ficava analisando as coisas? Ele gastava tempo pensando nas coisas, na vida, vendo as consequências das coisas, estudando o que ele tinha na mão. Deus trabalhou em cima daquilo que ele tinha. Amém? Os irmãos aí estão meio... O irmão Dário, ele não dá para ver tua feição direito não, mas... O irmão Dário, ele está sabendo o que é que eu estou falando, né? Também gosta muito de teologia, a gente já conversou muito a respeito. Então, qual a ideia central do livro de Provérbios? O que a gente vê principalmente até o capítulo 9? Essa sabedoria personificada numa imagem de uma mulher, que aconselha o ouvinte como um filho, e a grande discussão que tem ali é o seguinte: sabedoria divina versus sabedoria humana. E o que é uma sabedoria humana? É a aplicação do conhecimento para fora do projeto de Deus. Então, tudo que você vai produzir, tudo aquilo que você quer, não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com a obra de Deus. Então, a discussão que a gente vê no livro de Provérbios, do começo ao fim, mas principalmente até o capítulo 9, é exatamente essa discussão. Sabedoria divina versus sabedoria humana. E a sabedoria humana é chamada de quê? De tolice. O homem que se julga sábio aos próprios olhos, ele é considerado tolo. O homem que se julga sábio aos próprios olhos, ele tem uma característica que é uma característica abominável aos olhos de Deus, que é o orgulho. O que é o orgulho? É você achar que detém coisa demais em você mesmo que não precisa do outro, ou que você está acima do bem e do mal. Nesse sentido aqui, nem o que Deus fala te atinge, você sabe muito mais do que aquilo. Como eu já escutei, graças a Deus não foi dessa igreja, eu já escutei pessoa que pelo que eu sei, é crente há mais de 30 anos, que tinha uma revelação para ele, uma profecia, e ele estava desesperado para que aquilo acontecesse, e falava para ele assim: calma, tudo é no tempo de Deus. Aí ele respondeu assim: mas Deus está demorando demais. Aí eu falei: Deus está fora, está chegando atrasado, quem sabe a hora certa é o Senhor, né? Sabedoria humana. A pessoa está dentro da igreja, mas quer impor a sabedoria humana, quer seja na preparação de uma pregação, quer seja na preparação de uma obra missionária, com sabedoria humana. A gente tem que pedir sabedoria divina. Todos vocês aqui que são pregadores, que foram em algum momento preparar algum sermão, vocês sabem como isso funciona. Não é só orar, né? Como dizia Calvino, orare et labutare, é orar e labutar. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que montar o esboço. É pelo menos 50-50. Como é que Deus vai trabalhar realmente a sabedoria em cada um de nós se a gente constantemente se recusa a estudar a palavra de Deus? E a gente se recusa. A gente sabe disso, cada um de nós aqui sabe disso. Eu tenho que lutar contra a minha carne para ler e estudar as Escrituras. E eu sei que cada um de vocês... Hoje mesmo eu escutei um rapaz que estava trabalhando lá em casa falando: rapaz, toda vez que eu
que eu começo a ler a Bíblia, dá um sono. Eu falei, mas insiste. Eu tenho certeza que se ele tivesse assistindo um filme, ele assistia 8 capítulos daquela série e não dormia, né? Maratonava. Mas com a Bíblia tudo é difícil. Então a sabedoria que vem do alto a gente quer recusar, mas no final a gente quer ser sábio. Como? O livro de Provérbios, ele passa sabedoria? Com certeza, através do conhecimento que a gente vai adquirir. Coloca só aí no, deixa eu ver aqui, Provérbios 9, verso 1. Provérbios 9, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Não, pode voltar lá, pode deixar só no 1 lá. Tem uma versão que diz que ela se alicerçou, construiu em cima das 7 colunas. Olha só quando você entende um pouquinho, quando você estuda um pouquinho, como é que as coisas começam a ficar interessantes. No universo judaico, no universo hebreu, até o número 10, pelo menos, tem um fortíssimo significado. Toda vez que você vê na Bíblia números, pode ter certeza que alguma coisa o autor está querendo revelar em cima daquele número. E eu não estou falando sobre cabala, eu não estou falando sobre numerologia, não. É significado numérico mesmo. Até porque na linguagem deles, eles não tinham numeral. Então, até para representar um número, eles tinham que escrever com as letras. O número 7 significa a perfeição de Deus. O número 7 significa a perfeição de Deus. Então, toda vez que você vê o número 7 na Bíblia, 7 vezes 7, 70 vezes 7, 77 vezes, tem o número 7, presta atenção que ele está querendo chamar o teu olhar para a soberania e perfeição de Deus. Aqui não é diferente. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Ele está dizendo o quê? Que a sabedoria está construída em cima da perfeição de Deus. A sabedoria ela está alicerçada em cima da onipotência e da perfeição de Deus. Se ela for construída em cima de outra coisa, ela desmorona. Verso, ainda no 9 aí, coloca no verso 8, do 8 ao 12. E eu já estou encerrando aqui, só 2 minutinhos. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Até aí tá bom. Por que que uma das características, para mim a pior característica que eu vejo na Bíblia, quando Deus fala do orgulhoso, eu imagino assim, Deus até virando a cara para o lado para não fulminar o orgulhoso. Ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso. E o que é o orgulho? Onde é que o homem adquiriu esse orgulho? Lá no Éden, quando ele pecou, quando ele decidiu conhecer o bem e o mal. E o que, de uma maneira bem geral, o que seria o mal? É conhecer a própria vontade, é conhecer o próprio desígnio, é conhecer a própria sabedoria. O homem que se baseia em si mesmo e acha que está certo, esse homem é irrepreensível, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele não aceita repreensão. É por isso que Deus tem uma grande dificuldade de trabalhar com pessoas assim. Então, quando a gente vai atrás de achismos da nossa cabeça, olha só como isso é sutil. Quando a gente não quer estudar a Escritura, quando a gente não deixa a Escritura falar com a gente, mas chega a conclusões, e chamam por várias vezes essas conclusões de revelação, a gente está sendo soberbo. Por que Deus ia perder o tempo todinho de escrever uma escritura dessa aqui, usar vários profetas durante milênios, e agora você não ia precisar ler e você ia saber tudo? Você ia ser sábio. Baseado em quê que está a sua sabedoria? Em sentimentalidade? Em achismo? Em vontade própria? Entendem o que eu estou dizendo? Então, é um grande problema. O povo de dura cerviz, ele tem um grande problema de ser tratado. Então, meus irmãos, vão atrás do conhecimento bíblico. Né? E eu também estou fazendo aqui uma espécie de um merchan, que a gente vai ter um curso de teologia aqui na igreja. Quem tiver possibilidade, venha aprender um pouco mais de Deus. É uma coisa fantástica quando se aprende sobre a revelação. Tem nada a ver, esquece tudo que você já ouviu lá fora.
Só sabe o que eu estou falando quem começa a estudar. Venha entender sobre a Escritura, venha adquirir conhecimento. Quando você estiver cheio do conhecimento de Deus, peça sabedoria. Essa vai lhe ser derramada abundantemente sobre o teu coração e sobre a tua vida. E isso eu tenho certeza absoluta sobre isso. Só para encerrar agora aqui, um minutinho. Eu achei muito interessante na primeira mensagem, foi o pastor Marcelo que trouxe a primeira, não foi? Que ele falou que conhecimento é você saber que tomate é fruta, né? E sabedoria é você saber que não deve colocar essa fruta numa salada de fruta. Ou seja, tem muita gente que até sabe versículo. Cita versículo assim, uma metralhadora de versículo. Só que ele não sabe aonde que pode usar isso. Muitas vezes ele mete esses tomates aí, esses versículos de tomate aí, em locais que azeda tudo. Não tem nada a ver com o que você está falando isso aí, meu irmão. Você está vivendo uma vida que é completamente fora da Escritura. Então, adquiram conhecimento, peçam sabedoria a Deus, desfrutem desse livro maravilhoso que é o livro de Provérbios, certo? Mas olhem que esses dois olhos que eu falei, o olho o que o autor quer revelar, a linha de raciocínio, o tipo de literatura que é aquilo ali, vocês vão aprender coisas ali que vocês nunca passaram várias vezes ali, mas nunca perceberam. Amém? Então agradeço a oportunidade aos irmãos, espero que Deus possa ter falado um pouco mais no coração de cada um. Amém? Passar para o pastor Marcelo.